A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio Brasil, Rádio e TV, Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. Leon Denis propõe a arte transcendental, que é a arte em que entra em colaboração conosco, encarnados, também os desencarnados, que se importam com o progresso de cada um de nós. E o Espiritismo na Arte, só para lembrar, todo programa eu e a TT relembramos isso, que está na 4ª temporada. Na 4ª temporada, #16 é o nosso 16º encontro, e esse programa se baseia na arte transcendental de Emmanuel, no seu livro Roteiro. E hoje nós vamos ver o que mesmo, TT? Evangelho e caridade. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, a rádio que mais cresce no nosso país, porque está iluminando consciências a cada dia. A nossa querida Deusinha acabou de nos falar como está sendo elevado a audiência dos programas aqui transmitidos ao longo de todo dia. Entendam, todo dia tem programação para iluminar vossas consciências. E hoje, Leilinha, a gente vai acender também uma estrelinha com o Evangelho e Caridade de Emmanuel. O que vem nos dizer? Olha só a primeira frase. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. E aí é algo muito forte a ser pensado, não? Claro, porque antes do mestre, o homem só se preocupava com o poder, com as aparências, com os primeiros lugares do mundo, e todo o templo que eles construíam, todo monumento que eles construíam, era em louvor à fortaleza, à inteligência do homem, e não à fraternidade. Então, a palavra caridade, realmente, como diz Emmanuel, teve início com Jesus. Quando ele esteve no mundo, ele fez a diferença. Tanto é assim que o mestre divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Divaldo, certa feita, conversou conosco e disse que Jesus foi o homem que, em determinada idade da sua vida, que aos 30 anos, assumiu a missão de ser o Cristo de Deus, o Cristo que quer dizer o enviado. Então, com 30 anos, ele assumiu a sua missão, a missão pela qual ele reencarnou na Terra, de trazer a boa nova, de trazer uma nova aliança. Olha que lindo quando a gente imagina a Santa Ceia. Gosto sempre de repetir essa imagem, quando o mestre levanta o pão e o vinho, né? Porque ele era um homem rural, ele estava acostumado a fazer pão, a fazer um bom vinho, tanto assim que nas bodas de Canaã ele foi chamado, quando faltou o vinho, ele foi chamado às pressas para dar um jeito de fazer mais vinho, que a festa estava ficando enorme com a presença do mestre. E ele, então, falou: este é o meu corpo e este é o meu sangue. O corpo e o sangue da nova e eterna aliança. Ele propunha, naquele momento, uma aliança dos homens com Deus. Ele foi aquele enviado para isso, para a nova aliança. E no livro do Juan Arias, Jesus, esse grande desconhecido, vou demorar só um pouquinho falando isso, tá, TT? Para você depois completar. Nesse livro, Juan Arias, esse repórter do Vaticano, ele diz que essa nova aliança
ela é diferente das alianças anteriores, porque nas alianças anteriores, Deus firmava com os homens o respeito que nós deveríamos ter uns com os outros, né? Faça o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você. Então, Moisés recebeu os 10 mandamentos, que com a nova aliança com Moisés, com uma aliança com Moisés. Abraão também já tinha feito uma aliança com Deus, mas Jesus trouxe a boa nova. A boa nova é a aliança do amor. Jesus trouxe uma síntese do que ele veio fazer no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele disse. Então, essa é a boa nova. É a construção do amor no coração das pessoas. Como que nós poderemos construir o amor sem a fraternidade, sem a beneficência, sem a caridade? Por isso é que Emmanuel fala evangelho e caridade, lembrando que esta palavra foi trazida por Jesus quando assumiu a sua missão do enviado, o Cristo de Deus. Fala um pouco aí agora, Tetê. Então, a caridade é o combustível do amor, segundo São Vicente de Paulo. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, caridade e amor pelo próximo, é feita a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Vejam só, benevolência para com todos. E aí é para se pensar. Nós conseguimos essa benevolência para com todos que nos cercam e aqueles que nos retratam e nos ferem com palavras, com atitudes. A gente consegue ter essa benevolência? E também, como é que a gente age para ser indulgente com as imperfeições alheias? Se nós mal somos com as nossas, imagina com as do próximo, né? É você realmente relevar, você se colocar no lugar do outro. E quantas vezes a gente faz isso ao dia? Pensem, meus irmãos, quantas vezes você se colocou no lugar do outro para que aquilo que ele te dirigiu de uma maneira ofensiva, de uma maneira infeliz, vamos assim dizer, chegasse até você e você não entendesse o para quê daquelas palavras direcionadas a você, porque o teste é com a gente. É com a gente. Não está com a pessoa que está no limite da evolução moral dela, que a gente já tantas vezes tem enfatizado aqui, que todos nós estamos no limite que conseguimos ao longo de várias reencarnações. E não esquecendo, não é isso, Leila? Que até nossa amiga preciosa fala, nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Se essa é a melhor versão, opa, eu não quero saber da que não foi tão boa assim. Porque a gente sabe das nossas falhas, o que nós temos que corrigir, não por erros, mas pelo nosso caminhar. Porque errar a gente erra todos os dias, todas as horas, se a gente não vigiar nossos pensamentos, que é a nossa fonte de aprender a amar, passa pelo pensamento. Se tivermos pensamentos de sintonia baixa, como iremos caminhar na direção do amor ensinado por Jesus? É verdade, Tetê. E aí o seguinte, a caridade, o Espiritismo assumiu como a salvação do ser humano ser a caridade, porque nós temos um slogan
que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, em que Paulo de Tarso fala que a caridade resume toda a lei, todo o profetismo, que é o amor em movimento, né? A caridade é o amor em movimento. Então, o Espiritismo tem essa frase: fora da caridade não há salvação. Mas de onde veio isso? Fora da caridade não há salvação. Interessante que eu li a respeito da frase da igreja: fora da igreja não há salvação. Essa frase foi colocada, deixa eu ver aqui, até anotei, que eu achei muito interessante, por São Cipriano de Cartago, no ano 258 depois de Cristo. Nessa época, o cristianismo ainda era perseguido. O cristianismo foi perseguido até 313. Então, os cristãos eram jogados na fogueira, eram jogados às feras, eram mortos crucificados, eles eram perseguidos até que o imperador Constantino, no ano 313, ele deixou livre, ele se tornou cristão, ele se sensibilizou com a mensagem cristã e ele deu liberdade aos cristãos, ele libertou os cristãos. Mas só em 390, também depois de Cristo, que o imperador Teodório, deixa eu ver se é esse mesmo nome, para eu não falar errado, eu anotei aqui, cadê? 390, o Império Romano, por Teodósio, é isso mesmo. O Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial do Estado. Aí passou a chamar católico apostólico romano, que é o catolicismo que nós temos até hoje. Mas foi no ano 390 com esse imperador Teodósio. Então, essa fora da igreja não há salvação é porque se estabeleceu a crença dentro da igreja que as pessoas que estavam fora daquele movimento religioso não teriam salvação. Então, quando os espíritos vieram, como diz Conan Doyle, nessa invasão organizada de espíritos, que vieram trazer a boa nova, né, que é Jesus novamente na Terra, quando eles vieram trazer, eles propuseram a Allan Kardec essa frase: mas fora da caridade não há salvação. E por que Kardec adotou isso? Olha que interessante. Essa frase, fora da caridade não há salvação, foi adotada por Allan Kardec no ano de 1861. Olha, falar esses dados históricos que são muito interessantes, né? Porque Kardec publicou o Livro dos Espíritos, que foi essa informação dos espíritos, como diz Conan Doyle, essa invasão organizada de espíritos que ocorreu naquela época, né, no século das revelações. Leon Denis fala o século das revelações. Essa invasão organizada de espírito, Kardec codificou a doutrina espírita. Em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, como a gente sabe, 1857. Quando foi em 1858, ele recebia tanta carta, tanta informação de tantas pessoas que já comungavam dessa mesma ideia, que ele começou a publicar a Revista Espírita. A Revista Espírita, a primeira Revista Espírita, foi publicada em 1858. E ele publicava uma revista por mês. E na revista de 1861, ou seja, deixa eu ver quantos anos que nós estamos dessa publicação. Há 162 anos atrás, Kardec publica essa frase: fora da caridade não há salvação, que foi um projeto de Paulo de Tarso, né, sobre a caridade, que ele escreve aos Coríntios: se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, eu nada sou, aquilo que nós já lemos aqui. Aí Allan Kardec faz um artigo, porque ele começou a receber
dos como é que diz, perseguidores da doutrina espírita, dizendo que o espiritismo levava as pessoas à loucura, que o espiritismo era coisa do Satã. Aí ele falou assim, bom, então Satanás é bom, porque o espiritismo só propõe a caridade. O espiritismo, o projeto maior, o slogan do espiritismo é a caridade, que Jesus veio promulgar, né? E aí ele criou esse slogan, fora da caridade não há salvação. Porque realmente, meus irmãos, o ato de colocar o amor em movimento, a caridade é esse ato de colocar o amor em movimento. E ele conta, Emmanuel lembra aqui, que ele conta a parábola do bom samaritano. Você quer ler aí, o TT, que está Deixa a eu ver história? Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando... Ok. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que... Peraí. É que eu fui bem adiante. Peraí, só um minutinho que eu estou aqui no iPod. Descia um homem, ele vai contando a história, que é a parábola do bom samaritano. Já peguei. É porque tá. Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e colocando sobre sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos, dentro da narrativa, que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social, os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. É lindo, né, Tetê? Essa passagem do bom samaritano, essa parábola que Jesus conta, né, que um homem qualquer, não importa a raça, o credo, a idade, a posição social, um homem foi atacado por assaltantes. E aí passou por ele um sacerdote que olhou, naturalmente pediu, Senhor, ajuda esse homem e tal, mas passou ao largo. Passou também um levita. Por que Jesus citou essas três posições sociais? Que é a do sacerdote, não é? Que o sacerdote e o governo caminhavam juntos, então passou um sacerdote, passou um levita, que era doutor da lei, né? Os levitas eram aqueles que entendiam de lei, passou o levita e também procedeu do mesmo jeito, e quando passou o samaritano, que era considerado da Samaria, eram os homens de má vida, que não entendiam Deus conforme os judeus gostariam que eles entendessem, né? O samaritano foi lá e socorreu aquele homem, né? Limpou as feridas dele, levou ele para uma estalagem, e aí nessa parábola Jesus pergunta: quem fez melhor? Quem foi mais caridoso? Quem é que entendeu melhor a lei de Deus, né? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Então, Jesus colocou aí uma inquietação na mente das pessoas.
porque a caridade não é para que todo mundo veja, como ele mesmo informou, não veja sua mão direita que faz a esquerda, ou vice-versa, né? Não é para que as pessoas vejam que você quer mostrar como eu sou bonzinho, eu estou fazendo a caridade. Não é esse movimento. É o movimento da construção do amor nas ações do ser humano, de realmente ele se sensibilizar com a dor alheia. Fala um pouco aí, Tetê, sobre isso. Isso me remete nessa sensibilidade. É você realmente visualizar a realidade que te cerca. Você ter os olhos para enxergar além do que te querem mostrar. Porque a mostra retirada da realidade, ela é muito ínfima, perto de todas as relações que chegam até aquele contexto. Quando a gente vê pessoas, ontem eu assisti numa reportagem de pessoas que eram ex-moradores de rua, cansaram de morar na rua e invadiram um prédio abandonado, na cidade do Rio de Janeiro, esse fato. E o prédio, ele já está com dano na estrutura. Já foi dado ordem para que saíssem de lá, porque, gente, todos os andares ocupados. As condições de moradia são precárias. E você, na hora que você vê um irmão seu com essa necessidade, material, mas é também uma necessidade espiritual de ser enxergado como gente, que nem falou uma pessoa entrevistada. Eu estou cansada de não ser enxergada na sociedade. Então, a gente está cheio de irmãos nossos que são pessoas que passam esquecidas, porque nós estamos atravessando épocas muito difíceis, e se a gente não vestir o nosso espírito com a caridade que já conseguimos conquistar até essa nossa existência, vai ser muito difícil você conseguir atravessar as demais provas, porque todo dia é uma prova com perguntas bem difíceis de serem respondidas. A verdade é essa. E caio em si, porque os tempos já estão chegando. O acordar já se fez. Não tem mais tempo não, minha gente. O acordar, verdade, né? Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos. E a gente foi lendo ao longo do tempo, dos estudos que a gente vem fazendo, que parece que a humanidade ela entra num torpor, como se aquele esquecimento fosse saudável para ela. Não é. Aquilo é uma fuga da grande verdade. A grande verdade é, nós aqui estamos de passagem. Aqui não é o nosso lar definitivo. Aqui, a vida material, ela está se sobrepondo à vida espiritual. E, embora tenhamos tomado consciência, pouco a pouco, de que esse é um caminho mais salutar para que possamos ter armas, né, para a gente poder se apoiar e lutar, as armas de Deus. Enquanto a gente esquecer que Deus tem que ser o nosso primeiro pensamento ao despertar e o último pensamento ao ir adormecer, porque todo dia a gente morre, né, Leilinha? É verdade. Você não tem medo da morte, nem eu, porque quando eu vou dormir, eu não penso se eu vou acordar no dia seguinte. A gente está em trânsito, você falou muito bem, Tetê, porque nós parece que estamos adormecidos nessa atitude de pensar só no presente. O presente é importante, mas gera muito estresse se nós não consolidarmos a nossa fé de que nós vamos sair daqui. Nós estaremos futuramente na realidade espiritual, todos nós, ninguém fica. E o que nós levamos aqui da Terra é exatamente as virtudes morais que nós conseguirmos conquistar. Então, a caridade é o caminho mais curto para essa construção
das virtudes na nossa vida, é o caminho mais curto. Porque quando você está ajudando alguém, hoje a ciência já até comprova, você libera hormônios que beneficiam o seu organismo. Você se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa melhor, mais forte, capaz de elevar a sua imunidade e se livrar com mais facilidade dos vírus, das bactérias, desse mundo de expiações e provas. Então, meus irmãos, a caridade não é só você dar o que te sobra. Isso é beneficência, todos nós devemos realmente fazer, porque a gente não quer conviver com coisas que já não nos servem, que não é útil, né? Você aprende que nesses 5 S's, vamos dizer, o senso da utilidade é muito importante. Para que você vai manter na sua casa coisas que não são úteis? Então, dá para alguém que vai dar utilidade, vão circular esses benefícios. Mas isso é beneficência. A verdadeira caridade é a empatia com o outro, saber que o outro está caminhando também no seu progresso espiritual aqui na Terra. E que se hoje ele não tem nada, ele está sofrendo a prova da miséria, amanhã ele terá. Assim como se você tem muito hoje, amanhã você poderá desfrutar de uma reencarnação com mais penúrias, porque a vida continua. E a continuidade da vida depende das escolhas que nós fazemos. Como a Tetê lembrou, essa é a melhor versão de nós mesmos. Por que ela lembrou essa frase? Porque essa personalidade que nós assumimos agora resulta de várias outras personalidades que já tivemos no passado. E o melhor que restou de todas as nossas vivências é onde nós estamos agora, né? Nós estamos na nossa melhor versão. Então, nós não temos o direito de reclamar da nossa condição financeira, ou da nossa condição física, ou da nossa condição familiar, porque é isso que nós construímos para nós, das nossas escolhas pregressas, resultou nesse benefício que nós temos hoje. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho benefício nenhum, minha vida é muito dura. Pois é, meu irmão, é isso mesmo. Lembre-se que se a sua vida hoje é muito dura, é porque foi isso que você pediu. Porque antes de reencarnar, a gente pede alguns desafios que nos proporcionem nos tornar melhores. Não é assim, Tetê? Isso mesmo, isso me lembra mais uma vez essa questão familiar. Sejam parceiros de seus familiares, seus irmãos, principalmente. Os irmãos consanguíneos são aqueles que mais nós temos com quem aprender, né? E que cada um saiba que a construção familiar, como tão bem disse a Leilinha, teve nossa participação, né? Eu chego e digo, não, eu quero, eu aceito essa relação, eu vou refazer isso, porque na reticidade a gente está na leveza do ser. E quando a gente cai para a terra, meus irmãos, eita, o negócio fica bom até a infância, depois vem a adolescência, a fase adulta, e é realmente nessa fase adulta que eu chamo assim, uma preliminar para a terceira idade, que você vai ver relações, principalmente entre irmãos, e quando os nossos pais se vão, a coisa ainda fica mais quente, porque quem segura a onda do grande amor da união familiar é pai e mãe. Quando eles se vão, para os irmãos continuarem a se comunicar, tem que ter muito ainda daquele amor que os uniu em vida, quando eram uma família completa. E quando ficam os irmãos e que ficam, né, acusação daqui, acusação dali, não leva a nada, amigos. A gente vai daqui sem nada. Hello! Vamos acordar para isso. Ou vocês se amam agora, ou vai ter que vir outras. E aí,
Às vezes você vai vir mãe da sua irmã, mãe do seu irmão, então faz as pazes, fica feliz para partir para um outro segmento, que o negócio é bem assim, tá? Então é só um recadinho. Então, meus irmãos, estamos chegando nos nossos momentos finais e é bom realmente a TT recordar e a gente relembrar que nada é por acaso na nossa vida. Nossa missão tem 3 dimensões, como já dissemos, e Allan Kardec escreve em Obras Póstumas, a missão com você mesmo de se tornar melhor, a missão com a sua família, de fazer o outro feliz, de se sentir feliz com a felicidade de todos, porque ninguém que tem felicidade íntima é capaz de fazer o outro infeliz. Vamos tratar de ser feliz conosco mesmo para doar felicidade, doar carinho, doar amor. Às vezes um sorriso é caridade, um abraço é uma caridade, o perdão, como disse a nossa TT, uma indulgência com o erro alheio, porque a gente também erra. Tudo isso faz parte deste programa de amor que Jesus veio trazer ao mundo quando disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor é a caridade em movimento, ou seja, a caridade é o amor em movimento. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.